Amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, estamos novamente começando os estudos bíblicos de hoje, para falarmos sobre a Bíblia Sagrada, que só nos leva a Cristo, como nosso Senhor e único e suficiente Salvador. Nós estamos lendo Romanos 2, já lemos do capítulo 1 até o 8, vamos recapitular o 7. O título é este: os gentios e os judeus, igualmente culpados do juízo de Deus. Quer dizer, os gentios somos nós, aqueles que nascemos debaixo de maldição, por causa da maldição que os nossos primeiros pais caíram no pecado do engano do anjo maligno, que quando foi expulso do céu, começou a tentar a Deus aqui na terra. E o primeiro casal a quem ele tentou foi Adão e Eva. Um casal que Deus preparou para a honra, louvor e glória do seu santo nome. Mas nós, gentios e judeus, recebemos a maldição porque Deus tinha prevenido Adão e Eva: comereis de todos os frutos do pomar, menos os frutos da árvore do meio do pomar, que é a árvore da vida, a árvore da ciência, do bem e do mal. O maligno, como ouviu Deus dando esse conselho, esse ensino, passando essa ordem, como ele é tentador, maligno, então procurou agravar a Deus, usando aquele casal que Deus criou Adão e Eva para povoar o mundo, mas não era tempo ainda. Eles viviam como duas crianças inocentes. Então, os gentios somos as pessoas que Deus separou o povo dele, as nações dele, que deu o nome de judeus, israelitas, que ele prometeu a Abraão que dos lombos de Abraão sairia o Salvador do mundo. E de fato saiu mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi descendente de Davi, nasceu da descendência de Davi pela carne, filho de Maria, adotado por José. Ele foi descendente de Abraão, descendente da descendência de Davi. E nós, os gentios, somos aquele povo prometido por Deus, os remanescentes, que nós não fomos escolhidos por Deus por eleição, mas foi pela graça de Deus. Nós fomos salvos pela graça de Deus, pela fé em Jesus. Nós fomos comparados por Deus como um zambujeiro, que era uma planta muito encostada, muito
não há muito aceita. Tinha uma impressão que ela nem folhas tinha. Não servia para nada. Até como uma planta que só dava para queimar, só servia para queimar, uma árvore que só dava para o fogo mesmo. Então nós fomos comparados com aquele zambujeiro que Deus tirou um galhozinho dele e ajeitou bem preparado e enxertou na oliveira verdadeira, a oliveira frondosa. Isso significa Jesus Cristo, nosso Senhor. A oliveira simboliza Cristo. Então quer dizer que a oliveira simboliza o povo de Deus. Quando nós nascemos sem Deus no mundo. Mas Deus havia prometido que essa porção também iria chegar à salvação. Agora, de que forma? Nós sugamos da oliveira a seiva da oliveira verdadeira. Deus tinha prometido a Abraão que ele iria oferecer o filho dele como sacrifício. Já tipificava o Cordeiro Divino. Isaac estava tipificando, representando o Cordeiro Divino que ia ser imolado futuramente. Então, o que acontece? Abraão creu na promessa de Deus, que Deus prometeu a ele ser pai de uma grande nação, ele que não tinha nenhum filho. Já era de idade de mais de quase 100 anos, mais de 90 anos de idade, e Sara tinha mais de quase isso também. E Deus prometeu a ele, ele creu mesmo sem ver. Naquela hora, como eu já expliquei algumas vezes, naquela hora que Abraão subiu o morro, um fechinho de lenha, e Isaac foi com ele. Sem dúvida, Isaac até ajudou a levar o fechinho de lenha. Abraão já era velhinho. Chegando lá, o menino perguntou, o menino já tinha 12 anos. Aí perguntou: meu pai, aqui está o altar de pedras, está a lenha e o cordeiro. Aí ele mandou o menino se deitar em cima do altar. Aí disse: Deus proverá, meu filho. O menino se deitou. E ele pegou o cutelo para tirar a vida do menino, fazendo o menino passar por um cordeiro, porque ele não viu ali cordeiro nenhum. Aí disse: ainda que Deus tire a vida, permita que eu tire a vida do meu filho, Deus vai me dar ele de volta, de qualquer forma. Olha como é bom a gente ter fé em Deus. E Abraão, quando se preparou para tirar a vida do menino, no lugar do cordeiro, aí um anjo de lado falou: não faças mal ao menino, eis aqui o cordeiro para o sacrifício. Aí Abraão creu de todo o coração que Deus é o Deus Todo-Poderoso.
Então o menino saiu das pedras e Abraão sacrificou o cordeiro e aspergiu o sangue do cordeiro naquele altar. Então já simbolizava Cristo crucificado, martirizado por nós, nos dando vida. Nós não tínhamos vida espiritual, nós só tínhamos vida física. Nós éramos feitos animais irracionais, não tínhamos nem consciência de nada. Tanto fazia nós adorarmos um ídolo, uma imagem de escultura morta, como se fosse adorando Deus vivo. Nós não sabíamos diferenciar, porque nós não conhecíamos nada sobre Deus. Então Deus, na sua misericórdia divina, deu essa fé a Abraão. E nós, porque nós sugamos aquela seifa daquela videira verdadeira, nós passamos a ser pertencentes à descendência de Abraão. E nós passamos a ter a fé de Abraão, porque Abraão creu, mesmo sem ver. Ele não viu Jesus sacrificado, mas ele creu. Ele creu que ele iria ser o Cordeiro Divino sacrificado por nós, para nos dar a vida eterna. E nós também não vimos. Por acaso nós vimos o sofrimento de Jesus? Não vimos. Mas nós cremos que ele passou tudo aquilo e valeu. Não precisa purgatório, não precisa ninguém criar um fogo e dizer as almas estão lá dentro queimando o pecado. Não. Jesus já nos lavou no sangue dele, já valeu. Ele não vem buscar pecadores, ele vem buscar os salvos nele. Salvos e crentes no seu sangue. Inocentados. Pode crer, meus irmãos, minhas irmãs, abençoados de Deus. O que Jesus fez valeu para sempre. Ele não vem morrer mais. Essa história dos vigaristas, ficarem sacrificando Cristo em cada missa, matando Jesus, transformando ele em trigo, em pãozinho, distribuindo e dizendo corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, tão real e perfeito como ele está no céu, é uma blasfêmia muito grande. Eu nem impressionava quando eu via isso. Eu não conhecia Deus, eu não conhecia a Bíblia Sagrada. Os gentios e os judeus, os israelitas, nós formamos a mesma família, que nós fomos enxertados na oliveira enraizada. Nós não podemos falar mal dos israelitas, porque o que eles fizeram foi o próprio Deus que endureceu o coração deles a ponto deles verem os milagres de Jesus, verem o que Jesus fez, o que aconteceu, eles ficarem com a mente fechada, porque Isaías mesmo disse, o Espírito Santo de Deus disse a Isaías, e Isaías passou para nós, que eles ouvirão com os ouvidos, mas não entenderão com a mente. Porque Deus fechou a mente deles de uma forma para a salvação vir até nós, os gentios. E a palavra diz que por nós, pelos gentios, os israelitas serão alcançados. Porque vai ser tão grande a perseguição do anticristo
com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que somos nós, os crentes fiéis a Ele. Vai ser tão grande a perseguição, pior do que aquela primeira Inquisição que houve, que os judeus vão olhar para nós, os gentios, e vão dizer realmente aquele que veio era realmente o Messias prometido. Pela nossa fé, a igreja de Deus já está salva, mas que ela vai ser perseguida pelo diabo, pelo anticristo de Roma, ela vai. Tem muitos pastores aí que já falam na vinda de Jesus, que já falam no arrebatamento, às escuras, às escondidas, que já fala gente subindo a escadaria do céu. Mas por que não fala a verdade? Por que não fala desde o começo que vai haver a perseguição do anticristo? Essa ordem mundial que ele criou foi para dominar o mundo. Ele dominando o dinheiro, ele domina todos, menos a igreja de Jesus. Que o Brasil é do Senhor Jesus, aqui Satanás não manda. Amém, meus amados irmãos. Vamos continuar, vamos recapitular o 7. A vida eterna aos que perseverando significa o Espírito Santo de Deus. Por nós não garantimos nada, mas o Espírito Santo de Deus no nosso espírito, nos guardando e nos livrando dos malignos que estão no mundo, dos endiabrados que não têm Deus, que vão ajudar como a água do mar. Vai ser tanta gente a perseguir a igreja de Jesus, que é comparada com a água do mar, a besta que subiu do mar. Mas Jesus já prometeu que a igreja dele já está salva. Se nós crermos que nós já somos salvos e que o Espírito Santo vai nos zelar, vai nos guardar, vai nos perseverar até a volta de Jesus, nós não vamos cair em pecado mortal que Deus nos deixa. Falhas nós temos muitas, todo instante, toda hora. Mas Deus vai nos livrar, porque à noite nós oramos o Pai Nosso entre nós e Deus, na nossa casa, no nosso quarto. Entre nós e Deus, o Espírito Santo é quem ora por nós, para nós não repetirmos como rezar rosário, como eu rezava para as almas. Ele é repetição, que Jesus chama de hipócritas, aqueles que repetem, pensando que Deus não ouve. Que Deus é esse? Se Deus ouve antes da gente falar, Deus já está sabendo o que é que nós vamos dizer. O que nós estamos sentindo, Deus sabe. Então o que vai acontecer? A perseguição vai ser grande, mas olha aqui o que é que a Bíblia Sagrada nos promete. E diz que Jesus já fez tudo por nós. Naquela cruz, ele levou a nossa morte. No sepultamento, ele levou a nossa velha pessoa pecadora, o corpo de carne dele. Na sua ressurreição, ele não está ainda hoje pendurado lá numa cruz, servido de mangoça, não. O anticristo diz: o Cristo da cruz é a prova da derrota de Deus. Onde já se viu que Deus fraco é esse para ser derrotado? Não existe esse Deus. Existe o Deus Todo-Poderoso. Na ressurreição de Jesus, ele nos deu vida eterna, que nós não tínhamos vida nenhuma. Nós não tínhamos vida espiritual. Mas Jesus, ele nos fez co-herdeiros do céu com ele. Ele nos fez um com ele, um com Cristo. Ele nos fez acessíveis ao céu, a Deus.
nós podemos conversar com Deus diretamente e pedirmos o que quisermos em nome de Jesus. Agora o tempo e a forma é dele. Nós pedimos, mas nós não vamos. Ah, Senhor, vai, te mexe, vai, me dá isso. Eu já dei o dízimo, eu já paguei o dízimo, não sei o quê. Não. A fé é a confiança. Estamos salvos. O Espírito Santo está no nosso espírito nos guardando. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Ele habita no nosso espírito, que foi aqui que Jesus abençoou e mandou o Espírito Santo de Deus morar no nosso espírito. A vida eterna, aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Nós não vamos procurar injustiça. Nós vamos no caminho da justiça, que é o caminho de Deus, o caminho de Jesus. Mas a ira, indignação aos facciosos, aqueles que dividem Deus com o dinheiro, Deus com mentira, né? Que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tem destaque a daqueles que amam a Deus com sinceridade e daqueles facciosos que o dividem com o dinheiro, o dividem com o dinheiro, o dividem com por qualquer motivo, já se afastam, né? Voltam a viver como antes. Isso não é fé. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. O que eu tenho a dizer? Deus nos mostrou os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Nós vivíamos pecando, o pecado mortal, né? Porque nós só conhecíamos os mandamentos, mas não tínhamos forças para obedecer a nenhum, porque nós estávamos sem o Espírito Santo de Deus. Estávamos dominados pelo diabo, pelo maligno. Mas hoje é diferente. Hoje nós temos força, hoje nós somos selados na testa com o selo do Espírito Santo de Deus. O maligno não nos toca. Ele manda os dele para nos rodear, para tomar a igreja de Jesus, mas ele não vai conseguir. Olha, a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, que somos nós os gentios. Deus não faz distinção, porque nós sabemos que Jesus já nos salvou. Nós sabemos que não tem outro meio de salvação. Jesus é suficiente. E ele já salvou uma vez para sempre. Ele não vem buscar pecadores, nós já estamos sabendo. Então o que é que nós vamos fazer? Andar na justiça, confiados no Espírito Santo de Deus que está em nós, nos dominando. E lutando diariamente, constantemente. A Bíblia diz, pode ler lá em Gálatas 6, 5, se não me engano, 13 por diante. De 16 por diante. Depois eu leio, se der tempo eu ainda leio hoje. Que diz que o Espírito Santo de Deus reina no nosso espírito. Luta diariamente, constantemente, contra os endiabrados que querem nos enganar,
com milagres falsos, com dízimos, ganhar salvação pelo dízimo, pagando dízimo, pagando missa para a alma, tirar a alma do lado purgatório, do fogo, que está se queimando. Orar horas de joelhos. Não. Orar em espírito e em verdade, entre nós e Deus. Que o maligno, ele escuta o que se diz. Para atrapalhar. Na nossa casa, nós podemos fazer da nossa casa, do nosso corpo, a igreja de Jesus. Podemos não. Deus fez do nosso espírito a morada do Espírito Santo de Deus aqui na terra. Porque o Espírito Santo de Deus não se associa com os ídolos. Antes nós adorávamos os ídolos. Eu fazia tercinho, ladainha, ofício de Maria, perpétuo socorro, tudo aqui em casa, chamava as vizinhas vinham, depois ficaram tudo aborrecidas comigo, agora você só sabe ler. Eu digo, você sabe o que é que eu leio? Eu leio a Bíblia Sagrada. Pronto, ficaram tudo de banda para o meu lado. Depois foi que algumas vieram entender. Mas só entende aquele que Deus quer. Só vai se salvar aqueles que estão com seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só vão se salvar aqueles a quem Deus entregou a Jesus, o Senhor. Toda aquela pessoa que diz Jesus Cristo é o Senhor, não diz por si sozinho não, diz pelo Espírito Santo de Deus. E aquele que diz que Jesus está morto, pendurado numa cruz, que nunca foi sepultado, que nunca ressuscitou, nunca subiu ao céu, e que não mandou o Espírito Santo, e que não vem nos buscar, é uma decepção. Se a pessoa for crer num Jesus desse que não existe. Né? O nosso é vivo, verdadeiro, é Deus. Continuando no 8. Mas a ira, a indignação, aos facciosos, esses que dividem, não é? Que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Não tem distinção para Deus. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque quando Deus criou a lei, ainda não tinha o Espírito Santo para nos dominar. Mas hoje tem. E nossa lei chama-se Jesus Cristo. Quando quiseram perturbar Jesus, humilhá-lo, dizer, por que tu trabalhas no sábado, curas no sábado? Ele disse, está aqui quem até do sábado é Senhor. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um Deus só. Foi Jesus quem criou o mundo. Tudo sem Jesus, nada do que foi criado sem Jesus. Pode ler lá em João, de 1 a 14. Ele ainda mandou o Espírito Santo morar no nosso espírito para nos preparar, para haver perseverança. Porque como é que uma pessoa vai dizer eu vou obedecer os mandamentos por conta própria? Não. Até no pensamento a gente erra, a gente falha.
Hoje nós só temos falha. Podemos à noite fazer um exame de consciência e pedir perdão a Deus pelas nossas falhas. E no dia seguinte ou no mesmo dia pedir perdão àquele irmão se nós ofendemos a ele com palavras. Às vezes a gente erra até no pensamento ou com obras. De alguma forma. Vamos pedir perdão, pedir desculpas. Pedir. Não é desculpa, vai. Não é assim não. Fulano, vamos explicar. Fulano, aconteceu isso assim, assim. Eu pensei mal de você. Me desculpe, me perdoe, foi porque... Aí fala o motivo, não mente e se desculpa. E caso tenha sido nós que tivermos ofendido, ou tivermos sido ofendidos, nós pedimos perdão a Deus por aquela pessoa e oramos por ela, para que Deus dê humilhação a ela, um coração humilde para ela se chegar a nós, para nós não guardarmos rancor dela. Meus irmãos, pois fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus, que é a salvação imerecida, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que o mundo não pode dar, e a união do Espírito Santo com a Igreja, unidos com Cristo. Né? Nós somos unidos a Cristo e ao Espírito Santo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Igreja de Deus é a Igreja de Cristo, não tem outro nome. E essa igreja somos nós. Vamos zelar essa matéria, que ela é fraca, mas o Espírito Santo no nosso espírito nos dá força e coragem para nós crermos nessa verdade. Deus nos salvou e nos salvou para sempre. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus amados irmãos. Vamos cantar um hino lindo, maravilhoso, que fala na providência divina. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos e dos povos. Faze que ela seja conhecida e na ira tem misericórdia, ainda que a figueira não floresça e não haja provisão de mantimentos. Amém, Senhor Jesus.